Olá, bem-vindos concurseiros e concurseiras de todo o Brasil. Espero que vocês tenham se saído bem na prova do INSS, um dos concursos mais disputados de todo o país. Faremos agora a correção da prova ALGA de Direito Previdenciário. Faço, entretanto, uma ressalva a 10 questões que foram colocadas no concurso que surpreenderam a todos. Questões sobre política de assistência social. Apesar da Lei 8.742 de 93 estar no edital, não é muito lógico que, para um concurso de técnico do INSS, onde essa lei e o decreto correspondente estão por conta do benefício LOAS, seja questionado de políticas de assistência social. Nem as políticas de previdência social foram objeto de questões. Por isso, deixo aí a minha crítica à colocação dessas questões. Vamos agora, de pronto, às nossas questões. Questão número 1. No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgue os itens seguintes. A Seguridade Social é organizada mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Questão muito tranquila. A resposta é correto. Trata-se do artigo 194 da Constituição Federal, um dos princípios que regem a Seguridade Social, lá no inciso 7 do artigo 194. A gestão ela é descentralizada e democrática mediante gestão quadripartite com a participação desses 4 agentes. Questão 52. A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de estradas de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e pensão para os respectivos empregados, foi o primeiro ato normativo a tratar de seguridade no Brasil. A resposta dessa questão é errado. Por quê? A Lei Eloy Chaves realmente ela foi um marco, mas não da seguridade, foi um marco da Previdência Social. E você tem marcos anteriores à Lei Eloy Chaves de saúde, por exemplo. Por isso não dá para considerar essa questão correta, questão errada. Questão 53. Na década de 30 do século passado, as caixas de aposentadoria e pensões foram reunidas nos institutos de aposentadoria e pensão, organizados pelo Estado como autarquias federais. Em 1966, esses institutos foram transformados no INPS. Essa questão ela resume o histórico da Previdência Social no Brasil. Na década de 30, realmente, as caixas de aposentadoria e pensão, elas foram unificadas em institutos de aposentadoria e pensão, os IAPs, e realmente eram autarquias federais. Na década de 60, em 1963, foi criado o famoso Instituto Nacional da Previdência Social, INPS. Essa questão está correta. Considerando a criação do INPS em 1966, o decreto é de 1966, podemos, sob uma perspectiva histórica, considerarmos essa questão como correta. Questão número 54. A CF define Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Você não poderia deixar de acertar essa questão, caput do artigo 194 da Constituição Federal. Questão correta, é a definição de Seguridade Social. Próxima questão, número 55. De acordo com o princípio da universalidade da Seguridade Social, os estrangeiros no Brasil poderão receber atendimento da Seguridade Social. Essa questão também está correta. Um dos princípios da Seguridade Social é a universalidade da cobertura e do atendimento, previsto lá no artigo 194 da Constituição. Universalidade do atendimento significa que você pega o máximo de pessoas. No caso, os estrangeiros residentes no Brasil, eles são sujeitos, sim, eles podem receber atendimento da Seguridade Social. Vamos à próxima questão.
Com relação ao conteúdo e à autonomia da legislação previdenciária, julgue o item abaixo. Questão número 56. Lei complementar editada pela União poderá autorizar os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas relacionadas à Seguridade Social. Reputo que essa é uma das questões mais difíceis da prova. Para você responder essa questão, você precisa ir ao artigo 22 da Constituição Federal e saber que a Seguridade Social é de competência privativa da União. Entretanto, existe o parágrafo único desse artigo 22 que, em questões específicas, cabe sim aos Estados e ao Distrito Federal regulamentar, mediante a edição de uma lei complementar federal, questões específicas da Seguridade Social. Portanto, essa questão está correta. Questão número 58. Brasileiro contratado pela Organização das Nações Unidas, no qual o Brasil faz parte como membro efetivo, é considerado como segurado obrigatório do RGPS, mesmo que domiciliado e contratado no exterior, salvo se estiver coberto por regime próprio da Previdência Social. Falamos bastante desse tipo de classificação como segurado obrigatório. A questão está, sim, correta. Nesse caso, inclusive, ele seria contribuinte individual. Não importa se ele foi contratado e ele é domiciliado no exterior. Questão perfeita de acordo com a Lei 8.212 de 91. Questão 59. Pastor evangélico que atue exclusivamente em sua atividade religiosa é considerado segurado facultativo do RGPS. Também outra classificação que trabalhamos bastante no nosso curso. A questão está incorreta. Ministro de confissão religiosa, ele é classificado como segurado obrigatório contribuinte individual, mesmo que ele exerça exclusivamente essa atividade religiosa. Aí, logicamente, vai depender da remuneração que ele receba. Mas, no caso, ele não é enquadrado como segurado facultativo, e sim como segurado obrigatório. Questão número 60. É considerado segurado obrigatório do RGPS na qualidade de contribuinte individual o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza, mesmo que não receba remuneração. Essa questão está errada. Qual é o problema aí? Mesmo que não receba remuneração. Ele só é considerado segurado obrigatório desde que receba remuneração. E aí sim será contribuinte individual. Essa assertiva, portanto, está errada. Questão número 61. Síndica do condomínio predial em que resida e que receba como prolabore a quantia equivalente a um salário mínimo será considerada segurada obrigatória do RGPS na qualidade de empregada. Essa assertiva também está errada, porque a síndica, nesse caso aí, ela recebe remuneração, portanto é sim segurado obrigatório. Mas a classificação não é como empregado, mas como contribuinte individual, conforme vimos exaustivamente em nosso curso. Questão número 62. O pescador que exerça essa atividade como principal meio de vida é considerado segurado especial, mesmo que tenha empregados permanentes. Estudamos bastante o segurado especial. O pescador artesanal, ele pode sim ser considerado segurado especial, mas desde que não tenha empregados permanentes. Lembram-se disso? Se o pescador artesanal ou o produtor rural tiver empregados permanentes, ele não pode ser enquadrado como segurado especial. Portanto, essa assertiva está errada. Mais uma questão, com relação ao segurado especial e ao segurado facultativo, julgue os próximos itens à luz do Decreto 3.048 de 1999. Questão número 63. Situação hipotética. Maria, com 22 anos de idade, recebe bolsa de estudos
para se dedicar em tempo integral a trabalho de pesquisa, não possuindo qualquer vinculação a regime de previdência. Assertiva. Nessa situação, Maria poderá afiliar-se facultativamente ao RGPS. Essa assertiva, essa questão está correta. Essa bolsa de estudos que Maria recebe não é considerada salário de contribuição. E como ela não recebe salário de contribuição sujeito à contribuição obrigatória, ela não exerce atividade remunerada. Consequentemente, ela tem a opção de ser enquadrada como segurado facultativo. Assertiva correta. Questão número 64. O recebimento de dinheiro decorrente de programa assistencial oficial do governo federal descaracteriza a condição de segurado especial. Essa questão número 64 está errada, incorreta. Por quê? O segurado especial, em regra, não pode receber qualquer tipo de remuneração, mas existem exceções. Dentre elas está as bolsas do Programa de Assistência Social do Governo Federal. Portanto, ele pode sim ser segurado especial e receber uma bolsa desse programa. Assim, a resposta está errada. Questão número 65. A respeito da inscrição e da afiliação dos segurados obrigatórios e facultativos, na forma do decreto número 3048 de 99, julgue os itens a seguir. A afiliação do segurado obrigatório ao RGPS decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. Vimos bastante essa questão quando se trata do assunto filiação. A filiação decorre automaticamente da atividade remunerada. Ela é diferente, por exemplo, da inscrição. Portanto, assertiva correta. Questão número 66. Desde que presentes os demais pressupostos da afiliação, admite-se a inscrição pós-mortem do segurado especial. Essa assertiva está correta. Ela retrata exatamente o que está na legislação previdenciária. Desde que haja os pressupostos de filiação, ou seja, a atividade do segurado especial, nada impede que, posteriormente à sua morte, até para recebimento dos dependentes de pensão por morte, por exemplo, seja efetuada a sua inscrição, até porque a sua filiação estava garantida. Questão correta. Questão número 67. A filiação ao RGPS na qualidade de segurado facultativo pode retroagir, permitindo-se o recolhimento das contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição. Vimos no nosso curso que essa questão só pode estar totalmente errada. A filiação do segurado facultativo, ela só se dá a partir da sua inscrição e também a partir do recolhimento da sua primeira contribuição sem atraso. É só a conjunção desses dois itens é que dá a sua filiação ao RGPS. Portanto, não há essa possibilidade conforme narrada na questão. Assertiva errada. Questão número 68. Os dados constantes dos cadastros informatizados da Previdência Social, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, valem como prova da filiação à Previdência Social, do tempo de contribuição e dos salários de contribuição, desde que acompanhados de outras provas documentais. Você, concurseiro, concurseira, sabe que essa questão só pode estar errada, porque vimos que o CNIS, esse Cadastro Nacional de Informações Sociais, uma de suas principais características e benefícios para o segurado da Previdência Social é que desde que essa informação esteja no sistema, presume-se a legitimidade dessa informação. Assim, não é necessário qualquer prova documental a princípio, a não ser que haja alguma extemporaneidade, algum problema naquela informação. Assim, a princípio, não é necessária a prova e no caso, que o segurado traga qualquer prova documental. Portanto, assertiva incorreta, errada.
Questão número 69. Julgue os itens seguintes à luz do decreto número 3048 de 99 e da CF. O indivíduo que, não sendo detentor de cargo efetivo, for nomeado para um cargo em comissão no âmbito da União, não será segurado obrigatório do RGPS. Questão errada, incorreta. Qual é o problema dessa questão? Nós temos o servidor público de cargo efetivo que está vinculado a um regime próprio dos entes federados, desde que esses entes instituam o regime. Agora, se o servidor não for de cargo efetivo, ele será sim segurado obrigatório da Previdência Social, enquadrado como empregado no regime geral de Previdência Social. Assim, a assertiva está errada, ele é sim segurado obrigatório. Questão número 70. Situação hipotética. João exerce atividade econômica com finalidade lucrativa na sua própria residência. Recentemente, ele contratou Maria para fazer a limpeza de sua residência, de forma habitual e remunerada, e inclusive atender clientes. Assertiva. Nessa situação, João será considerado empregador doméstico com relação aos serviços prestados por Maria. Mais uma questão incorreta, errada. Por quê? Nesse caso específico, Maria, ela exerce uma atividade lucrativa, com finalidades lucrativas, mesmo no ambiente residencial. Portanto, se ela exerce uma atividade lucrativa, dentre das definições de empregado doméstico, ela não pode ser enquadrada. No caso, ela pode ser enquadrada como uma segurada obrigatória empregada. Logo, João não pode ser considerado empregador doméstico em função dele não empregar empregada doméstico. Portanto, questão incorreta, errada. Questão número 71. Equiparar-se-á a empresa, para os fins do RGPS, a pessoa física que, para fazer uma reforma na própria casa, contratar um mestre de obras e um ajudante. Essa questão está correta. Nós vimos que a pessoa física ela pode ser sim equiparada à empresa conforme a Lei 8.212 de 91. Basta que ela tenha a seu serviço um segurado obrigatório exercendo atividade remunerada. Portanto, questão correta. Com relação ao financiamento da Seguridade Social, julgue os seguintes itens. Questão número 72. Em caso de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada, a Previdência Social poderá elevar alíquotas das contribuições sociais de empregados e empregadores até o limite do débito apurado. Essa assertiva, essa questão está errada, incorreta. No caso de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, por meio das suas contribuições sociais, por exemplo, cabe à União cobrir essas insuficiências financeiras conforme a própria Lei 8.212 de 91. Entretanto, cabe também à União, ela pode propor projeto de lei para aumentar as alíquotas das próprias contribuições sociais, mas não existe qualquer limite previsto legalmente conforme colocado nessa questão. Portanto, totalmente errado. Questão número 73. Além da contribuição proveniente de empregados e empregadores, são fontes de custeio da Seguridade Social, de forma direta e indireta, os recursos oriundos dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Considero essa questão não tão bem formulada, mas conforme ela está escrita, eu coloco a resposta errada, incorreta, porque os recursos provenientes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles são o financiamento indireto das fontes de recursos da Seguridade Social. A gente não pode dizer que esses recursos são fontes de financiamento direto e indireto, apenas de forma indireta. Portanto, por isso, essa assertiva estaria incorreta. Questão número 74.
julgue os próximos itens relativos às contribuições dos segurados empregados, dos empregados domésticos e dos segurados facultativos. A alíquota de contribuição para custeio da Seguridade Social dos segurados facultativos e dos segurados empregados é a mesma e varia segundo o salário de contribuição. Assertiva errada, incorreta. Você que fez o curso aqui na Central de Concursos, na parte de custeio, você verificou que as alíquotas do segurado facultativo podem ser de 20% sobre o salário de contribuição ou, opcionalmente, 11% sobre o salário mínimo. Agora, as alíquotas dos segurados empregados variam entre 8%, 9% e 11% sobre o salário de contribuição. Portanto, assertiva errada. Questão número 75. A alíquota de contribuição do empregado doméstico para o custeio da Seguridade Social é inferior à alíquota aplicável aos demais empregados. Outra questão que, para aqueles que estudaram, poderiam acertar facilmente. As alíquotas referentes aos empregados domésticos são as mesmas do segurado empregado. A alíquota é de 8, 9 e 11, variando de acordo com o salário de contribuição. Portanto, são as mesmas alíquotas. Por isso, essa assertiva está errada e incorreta. No que se refere à contribuição de empresas e empregadores domésticos para o financiamento da Seguridade Social, julgue os itens subsequentes. Questão número 76. A contribuição do empregador doméstico é de 20% e incide sobre o salário mínimo. Essa questão está totalmente errada. A alíquota de contribuição do empregador doméstico foi alterada em 2015 para 8,8%. 8% da contribuição patronal e 0,8% de RAT. Portanto, assertiva errada. E também não é sobre o salário mínimo, mas sobre o salário de contribuição do empregado doméstico. Questão número 77. A contribuição empresarial de associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional distingue-se da contribuição exigida de outras empresas. Questão correta. Estudamos lá na Lei 8.212 que 4 tipos de empresas tinham contribuições diferentes das demais contribuições patronais. Dentre elas está a contribuição da entidade que mantém equipe de futebol profissional. Essa entidade desportiva que mantém equipe de futebol profissional, ela recolhe, por exemplo, sobre a receita bruta dos espetáculos esportivos, receita de patrocínio e outros tipos de receita que ela tem. Portanto, a assertiva está correta, ela realmente é diferente de outras empresas, a forma da contribuição previdenciária. A respeito do custeio da Seguridade Social, julgue os itens que se seguem. Questão número 78. Constitui fonte de receita da Seguridade Social um percentual incidente sobre os valores arrecadados com os resultados dos leilões de bens apreendidos pela Receita Federal do Brasil. Questão correta. Nós estudamos lá na Lei 8.212 que, dentre as outras fontes de custeio da Seguridade Social, existe 40% de tudo que é arrecadado nos leilões de produtos apreendidos pela Receita Federal. Portanto, assertiva correta. Questão número 79. Para efeito do custeio dos benefícios da aposentadoria especial e dos concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, as alíquotas aplicadas incidem exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito a condições especiais que lhe prejudiquem a saúde ou a integridade física. Essa questão é capciosa e existe uma pegadinha nela. A resposta está errada. Por quê? Porque, na verdade, essa é a redação literal da Lei 8.212 quando fala das contribuições para o RAT, de 1%, 2% ou 3%.
Essas contribuições incidem sobre todos os empregados da empresa, empregados avulsos, não apenas àqueles sujeitos a condições especiais. Na verdade, aqueles riscos ambientais do trabalho, que ele fala posteriormente, esses riscos ambientais podem causar, por exemplo, um acidente de trabalho. E essas contribuições financiam tudo isso. Na verdade, foi uma questão colocada para induzir o candidato ao erro. Nesse caso, o candidato pensaria que essa essa assertiva trataria apenas da aposentadoria especial, o que não é verdade. Portanto, assertiva errada. Questão número 80. Parte dos valores arrecadados com o concurso de prognósticos promovidos por órgãos do poder público ou por sociedades comerciais ou civis dentro do território nacional é destinada ao custeio da Seguridade Social. Essa questão está correta. A receita do concurso de prognósticos está prevista lá no artigo 195 da Constituição Federal como uma das contribuições sociais para a Seguridade Social. Parte das receitas arrecadadas, por exemplo, por entidades privadas, vai para a Seguridade Social. E a receita líquida das loterias organizadas pelos entes públicos, ou seja, você tira algumas despesas e vai também para a Seguridade Social. Assim, dá para dizer que parte dessas receitas vão sim todas para a Seguridade Social. Portanto, questão correta. Vamos a mais uma questão. Em cada um dos próximos itens é apresentada uma situação hipotética acerca de salário de contribuição, seguida de uma assertiva a ser julgada. Questão número 81. Bruna, empregada da empresa Vargas e Vargas Companhia Limitada, entrou em gozo de licença maternidade. Nessa situação, haverá incidência da contribuição previdenciária sobre o valor recebido por Bruna a título de salário maternidade. Questão correta. Você que estudou o assunto salário de contribuição sabe que o único benefício sobre o qual incide a contribuição previdenciária e é salário de contribuição é o salário maternidade. Portanto, sim, vai incidir contribuição previdenciária sobre esse valor de salário maternidade. Questão correta. Questão número 82. Gustavo inscreveu-se na Previdência Social na condição de segurado facultativo. Nessa situação, o salário de contribuição de Gustavo deverá variar entre um salário mínimo e o teto máximo fixado em portaria interministerial. Assertiva correta. O segurado facultativo, ele tem a opção de escolher o valor sobre o qual ele vai recolher a contribuição previdenciária. E qual é o valor desse salário de contribuição? Ele vai variar entre os limites mínimos e o limite máximo, que são exatamente os colocados na questão. O salário mínimo e o limite máximo fixado por portaria interministerial. Portanto, assertiva correta. Questão número 83. Zilda mantém vínculo empregatício com a empresa U e com a empresa Z, das quais recebe remuneração mensal equivalente a 2 e 3 salários mínimos, respectivamente. Nessa situação, a contribuição previdenciária de Zilda deverá incidir sobre os valores recebidos de ambos os empregos. Questão não tão fácil assim. Você precisa saber que o limite máximo da contribuição previdenciária, ele vai acima, na verdade ele vai até o teto fixado por portaria interministerial, que está por volta de R$ 5.800. Na questão específica, nós sabemos que você tem que somar os respectivos salários de contribuição. Você somando 2 e 3 salários mínimos dariam 5 salários mínimos. Multiplicando pelo salário mínimo vigente de R$ 880, você teria por volta de R$ 4.400 de salário de contribuição. Portanto, nesse caso, incide sim a contribuição previdenciária sobre o somatório desses dois valores dos vínculos empregatícios. Portanto, assertiva correta. Questão número 84.
o contrato de trabalho de Carlos, empregado da empresa L&M Limitada, foi rescindido antes que ele pudesse usufruir de férias vencidas. Nessa situação, haverá a incidência de contribuição previdenciária sobre a importância paga a título de indenização das férias vencidas e sobre o respectivo adicional constitucional. Essa assertiva está errada. Nós estudamos lá no parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212 de 91, que não incide contribuição previdenciária sobre férias indenizadas, que é o caso colocado aí no caso descrito na questão. Tanto as férias indenizadas e o respectivo adicional de 1/3 constitucional, nesse caso específico, não incide a contribuição previdenciária. Como ele colocou na questão que incide contribuição previdenciária, a questão está errada. Com referência à arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social, julgue os itens que se seguem. Questão número 85. As empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração. Questão perfeita, correta. Quando o contribuinte individual presta serviço a uma empresa, essa empresa ela se torna responsável pela contribuição previdenciária. Ela é obrigada a descontar a contribuição previdenciária desse contribuinte individual e recolher esse valor à alíquota de 11% para a Seguridade Social. Portanto, assertiva correta. Questão número 86. A isenção de contribuição previdenciária concedida às pessoas jurídicas de direito privado estende-se aos seus empregados e aos trabalhadores avulsos a seu serviço. Existe a previsão de isenção das contribuições sociais para as empresas, prevista lá no artigo 195 da Constituição Federal. Mas essa isenção é para as contribuições das empresas. E essa isenção, essa imunidade, para ser tecnicamente mais correto, ela não se estende aos empregados ao seu serviço, aos demais trabalhadores avulsos, por exemplo. Portanto, essa questão está totalmente errada. Questão número 87. Compete à Receita Federal do Brasil arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Constituição Federal. Essa assertiva está correta, principalmente depois da fusão dos fiscos federais, a partir de 2007, toda a parte de custeio previdenciário veio para a Receita Federal do Brasil. Assim, juntamente com as demais contribuições que a Receita Federal já fiscalizava, ela passou a fiscalizar e arrecadar e cobrar todas essas contribuições. Portanto, assertiva correta. A respeito do recolhimento de contribuição previdenciária fora do prazo, julgue os itens subsequentes. Questão número 88. As contribuições devidas à Seguridade Social, já descontadas dos segurados empregados e não recolhidas até seu vencimento, poderão ser objeto de acordo para pagamento parcelado. Essa questão está errada, questão incorreta. As contribuições previdenciárias descontadas dos trabalhadores pelas empresas, na verdade, essa empresa incorre num crime de apropriação indébita. Por isso, o Decreto 3.048, ele prevê, por exemplo, que esse tipo de contribuição ela não pode ser parcelada em função dessa responsabilidade da empresa e na ocorrência desse crime pela responsável. Faço só uma observação que o parcelamento, esse item, não constava do edital para técnico do INSS. Assim, essa questão é passível, no meu entendimento, de recurso, apesar de que o Decreto 3.048 está no edital. Assim, muito provavelmente, eu acho que a CESP ela não vai dar esse recurso, mas o item parcelamento efetivamente não consta do edital detalhado conforme seria o mais correto. Questão número 89. As contribuições sociais incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento ou inscritas em dívida ativa, que forem pagas com atraso,
estarão sujeitas à atualização monetária, juros de mora e multa, a qual varia entre 8% e 20% sobre o crédito devido. Essa questão está errada por conta do valor da multa. A multa ela varia de 0,33% ao dia, limitada ao valor de 20%. Portanto, não varia entre 8% e 20%. Portanto, questão errada. Maria, proprietária de uma sorveteria situada em uma cidade litorânea, adquiriu de forma financiada 2 novos freezers para seu estabelecimento comercial. Em razão do período de baixa temporada, ocorreu considerável queda nas vendas da sorveteria e o seu faturamento tornou-se insuficiente para arcar com todas as despesas. Diante dessa situação e visando honrar com o pagamento das prestações dos freezers, Maria deixou de repassar à Previdência Social as contribuições previdenciárias recolhidas dos 5 funcionários do estabelecimento, no prazo e na forma legal, tendo incorrido em crime contra a Seguridade Social. Tendo como referência essa situação hipotética, com base nas disposições legais a respeito dos crimes contra a Seguridade Social, julgue os próximos itens. Questão número 90. Iniciada a ação fiscal em desfavor de Maria, o juiz responsável pelo processo não poderá deixar de aplicar pena, ainda que Maria efetue os pagamentos devidos, seja a ré primária, e goze de bons antecedentes. Essa questão está errada. Lá no artigo 168-A do Código Penal, que trata do crime de apropriação indébita previdenciária, se Maria efetuar o recolhimento das contribuições que ela reteve e não repassou até o oferecimento da denúncia pelo juiz, e ela sendo ré, tendo bons antecedentes, ele não precisa, o juiz, ele pode não aplicar essa pena. Portanto, por isso, essa assertiva está incorreta. Questão número 91. A conduta de Maria configura crime de apropriação indébita previdenciária, para o qual a pena prevista é de reclusão e multa. Essa assertiva, essa questão está correta. O artigo 168-A define a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa para esse crime de apropriação indébita previdenciária. Portanto, perfeita a assertiva. Mateus requereu ao órgão regional do INSS a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O INSS indeferiu o pedido de Mateus por considerar que a doença que o acometera era curável e que, por isso, ele era suscetível de reabilitação. Acerca dessa situação hipotética e dos recursos nos processos administrativos de competência do INSS, julgue os itens que se seguem. Questão número 92. Caso seja interposto recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de Mateus, o órgão regional do INSS que proferiu a decisão não poderá reformá-la, devendo encaminhar o recurso à instância competente. Essa assertiva, essa questão está errada. O INSS ele pode sim reformar a sua decisão. Isso é lógico. Se Mateus, quando ele recorrer, o INSS revendo aquele recurso, verificar que na verdade Mateus tem razão, ele pode sim reformar essa decisão. Portanto, isso está previsto no Decreto 3.048 e a questão está errada por conta disso. Questão número 93. Contra a decisão do INSS pelo indeferimento, Mateus poderá interpor recurso administrativo que será julgado em primeira instância pela Câmara de Julgamento da Previdência Social. Mateus pode sim interpor recurso administrativo, mas a questão está errada porque ele não interpõe inicialmente para a Câmara de Julgamento, mas para a Junta de Recursos. Por isso, questão errada, incorreta. Com relação a contribuições sociais dos segurados e ou a decadência e prescrição relativamente a benefícios previdenciários, cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Questão número 94.
Dagoberto obteve a aposentadoria por tempo de contribuição concedida pelo INSS em junho de 2012. Entretanto, o INSS não efetuou o pagamento do abono anual proporcional no ano de 2012, nem o do ano de 2013. Nessa situação, atualmente, Dagoberto não mais tem direito a exigir o pagamento dos abonos anuais, referentes aos anos de 2012 e 2013, visto que está prescrito o direito ao percebimento das referidas prestações. Questão errada. Por quê? Porque, na verdade, se a gente considerar a data atual, não está ainda prescrito as datas de 2012 e 2013. Conforme a Lei 8.213 de 91, Dagoberto ele teria 5 anos para requerer essas diferenças e, portanto, ele poderia requerer isso até 2017 ou 2018. Portanto, assertiva errada. Questão número 95. Ronaldo, segurado contribuinte individual da Previdência Social, optou pela contribuição de alíquota reduzida de 11%, que exclui o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa situação, caso pretenda obter a aposentadoria por tempo de contribuição, Ronaldo poderá fazer a complementação da diferença entre o percentual pago e o percentual devido, acrescida de juros moratórios. Essa assertiva está certa, perfeita. Por quê? Nós estudamos a famosa cláusula de arrependimento. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, os segurados, contribuintes individuais e facultativos, se eles optam por pagar 11% pelo salário mínimo, eles podem rever, podem se arrepender dessa opção. E aí eles precisam pagar o complemento acrescido dos juros moratórios. Assim, é perfeitamente possível se fazer esse pagamento da forma como está colocada na questão. Julgue os itens seguintes à luz do decreto número 6.214 de 2007, que regulamenta o BPC da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso. Questão número 96. Um dos critérios para o idoso habilitar-se à concessão do BPC é não possuir outro benefício da Seguridade Social, excetuados o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. Essa questão está correta, perfeita, é a transcrição literal do que está na legislação que trata do LOAS. Em regra, você não pode ter outro benefício da Seguridade Social. E as exceções são justamente a parte de assistência médica e qualquer pensão de natureza indenizatória. Portanto, certo, correto. Questão número 97. O valor a ser pago ao beneficiário do BPC é de um salário mínimo mensal. Mais uma questão correta. Esse é exatamente o valor que é devido ao beneficiário do BPC. O idoso ou deficiente, quando ele tem direito ao LOAS, ele recebe o valor de um salário mínimo mensal. Questão certa. Questão número 98. É permitido ao beneficiário do BPC acumular o recebimento desse benefício com o do seguro-desemprego. Nessa questão, nós temos um problema. O BPC não pode ser acumulado com o seguro-desemprego. Portanto, a assertiva está errada. Questão número 99. O BPC do idoso que se encontre na condição de acolhimento de longa permanência em hospital será suspenso até a data da sua alta. Essa assertiva está errada, incorreta. O benefício ele não é suspenso porque o idoso está no estabelecimento de longa permanência, conforme está no decreto relativo a essa questão. Portanto, assertiva errada. Questão número 100. A idade mínima para que um indivíduo passe a ter direito ao BPC do idoso é de 60 anos. Nós estudamos que o LOAS, o BPC, a idade mínima, inclusive prevista na própria Constituição, é de 65 anos. Portanto, essa questão está
errada. Questão 101. No caso de morte do beneficiário do BPC, seus familiares... Questão número 101. No caso de morte do beneficiário do BPC, seus familiares são obrigados a informar tal fato ao INSS, situação em que o pagamento do benefício cessará. Questão correta, perfeita. No caso de morte do beneficiário do BPC, é obrigação de seus familiares informarem tal fato ao INSS. Portanto, assertiva correta. Julgue os próximos itens com base na Lei 8.742 de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social. Questão número 102. O Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, é uma unidade de base estadual e tem por finalidade atender a população de baixa renda e as pessoas que estejam submetidas ao cumprimento de pena de reclusão. Agora começamos a tratar das questões que surpreenderam a todos, as questões sobre a parte da assistência social. Essa questão específica ela está errada. Por quê? Porque o CRAS, conforme a Lei 8.742, ela tem uma base municipal e visa a proteção básica da população. Não tem nada a ver, por exemplo, com a reclusão, como está colocado aí na questão. Portanto, questão errada. Questão número 103. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, constitui unidade que presta serviço a indivíduos e famílias que se encontrem em situação de risco pessoal ou social, decorrente de violação de direitos. Essa questão número 103 está correta, transcrição da Lei 8.742 de 93. Esse CREAS, ele visa a proteção especial dos indivíduos, ou seja, pessoas ou famílias em situação de risco. Portanto, correta a questão. Questão número 104. A política de assistência social tem como objetivos, entre outros, a promoção da integração do cidadão ao mercado de trabalho e o amparo às crianças e aos adolescentes carentes. Interessante que não caiu nenhuma questão sobre as políticas de previdência social, só a questão do Conselho Nacional de Previdência Social, e foram questionadas várias políticas de assistência social. Bom, essa é uma crítica a essas questões desse concurso. Mas essa questão número 104, ela está correta. Dentre as políticas de assistência social, está efetivamente entre seus objetivos o amparo às crianças e aos adolescentes e as políticas de integração ao mercado de trabalho. Portanto, assertiva correta. Questão número 105. A assistência social organiza-se por meio de um conjunto de serviços e programas que são estratificados em ações de proteção social terciária, sendo essa última direcionada para pessoas em situações de violência. Os programas da assistência social, eles são divididos entre a proteção básica e a proteção especial. Não existe essa questão de proteção terciária. Portanto, essa assertiva está errada, incorreta. Em relação às instâncias deliberativas do SUAS, julgue os itens a seguir à luz da Lei 8.742 de 93. Questão número 106. Situação hipotética. O CNAS, por decisão da maioria simples de seus membros, aprovou a proposição ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de alteração dos limites de repasse mensal dos benefícios previstos em lei. Assertiva. Nessa situação, a aprovação da proposição ocorreu em conformidade com o que estabelece a Lei número 8.742 de 93. Essa questão está errada. Se você pegar a Lei 8.742 de 93 sobre o CNAS, você verificará que a questão da aprovação orçamentária e a proposição orçamentária tem que ser direcionada ao Ministério correspondente, responsável pelas políticas de assistência social. No caso, não é o MPOG,
que é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. No caso, na época do edital, é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Portanto, essa assertiva está errada. Questão número 107. Os Conselhos Estaduais de Assistência Social e os Conselhos Municipais de Assistência Social, instâncias deliberativas do SUAS, têm caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil. Essa assertiva está perfeita de acordo com a Lei 8.742 de 93. Os conselhos estaduais e municipais têm composição sim paritária, com iguais componentes entre o governo e a sociedade civil. Questão correta. Questão número 108. O CNAS, instância responsável pela coordenação do PNAS, é presidido alternadamente pelo ministro da Previdência Social e por um representante eleito da sociedade civil, sendo de 2 anos o mandato do seu presidente, permitida a recondução. Essa assertiva está errada. O CNAS, ele elege a presidência em função de seus membros. Não tem qualquer participação do ministro da Previdência Social, como colocado nessa questão. Portanto, assertiva errada. Questão número 109. O CNAS tem caráter paritário. Metade dos seus membros são representantes governamentais e a outra metade é composta por representantes da sociedade civil. Essa assertiva, essa questão está correta. Efetivamente, o CNAS tem uma composição paritária. Ele tem 18 membros, 9 membros do governo e 9 membros da sociedade civil. Questão número 110. Compete ao CNAS aprovar a PNAS, assim como convocar ordinariamente, a cada 4 anos, a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. A questão está correta, está perfeita. É a transcrição literal da Lei 8.742 de 1993. Compete, sim, ao CNAS propor a PNAS e convocar a Conferência Nacional de Assistência Social a cada 4 anos. Com base no disposto na Lei 8.213 de 91, que trata dos planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências, julgue os itens seguintes. Questão número 111. Não é considerada doença do trabalho a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, mesmo que essa doença seja resultante de contato direto determinado pela natureza do trabalho. Essa questão está errada. Na verdade, não é considerado acidente de trabalho a doença que é proveniente dessa questão endêmica da região. Entretanto, se isso for adquirido no ambiente de trabalho, aí sim é considerado acidente de trabalho. Então, esse mesmo que, ele torna a questão incorreta. Na verdade, é exceto nessas condições é que seria considerado acidente de trabalho. Portanto, questão errada. Questão número 112. Equipara-se ao acidente de trabalho o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Essa assertiva está perfeita, está correta. Mesmo que não seja decorrente do trabalho, na verdade o segurado está no trabalho quando ocorrem essas situações. Então, em função disso, é considerado sim acidente do trabalho. Questão número 113. Em regra, o período de carência para a concessão do benefício de auxílio-doença é de 12 contribuições mensais. Uma questão que vimos bastante no nosso curso. Qual é a carência? No caso do auxílio-doença, a questão está perfeita. Em regra, a carência é de 12 contribuições mensais. Mas nós sabemos que existem exceções, quando você não obedece essas 12 contribuições mensais, como, por exemplo, num acidente de qualquer natureza ou causa. Mas, para efeito da questão, a questão está perfeita. A regra é de 12 contribuições mensais.
Questão número 114. Os princípios que regem a Previdência Social incluem a uniformidade e a equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais. Aqui nós temos mais uma questão lá dos princípios ou objetivos da Seguridade Social previstos lá no artigo 194 da Constituição. Essa assertiva está perfeita. Uniformidade e equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais. É exatamente isso que está colocado na Constituição. Questão correta. Questão número 115. Compõe o Conselho Nacional de Previdência Social representantes do governo federal e da sociedade civil, a qual é representada por aposentados, pensionistas, trabalhadores em atividade e empregadores. Essa composição do Conselho Nacional de Previdência Social, que é o reflexo daquele princípio da administração descentralizada e democrática mediante gestão quadripartite, está perfeitamente colocada nessa questão. Questão correta. Na verdade, são esses três atores, empregadores, aposentados e também trabalhadores, juntamente com o governo federal, que compõem o Conselho Nacional de Previdência Social. Com base no disposto no decreto número 3048 de 1999, que aprovou o regulamento da Previdência Social, julgue os itens subsecutivos. Questão número 116. A dona de casa e o estudante podem filiar-se facultativamente ao RGPS mediante contribuição, desde que não estejam exercendo atividade remunerada que os enquadre como segurados obrigatórios da Previdência Social. Essa questão está perfeita, está correta. A dona de casa e o estudante podem sim ser segurados facultativos do RGPS. A condição é que não sejam segurados obrigatórios, ou seja, exerçam outro tipo de atividade remunerada. Portanto, certa essa resposta. Questão número 117. A universalidade da cobertura e do atendimento inclui-se entre os princípios que regem as ações dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Mais uma questão lá do artigo 194, os objetivos e princípios da Seguridade Social. Questão correta. Universalidade da cobertura e do atendimento é um dos princípios, objetivos da Seguridade Social, que é definida, inclusive, nessa questão. Correta essa resposta. Questão número 118. Aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração, a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, é considerado contribuinte individual, segurado obrigatório da Previdência Social. Para você que estudou, claramente essa assertiva está errada. Esse segurado, essa descrição é do segurado empregado doméstico e não do contribuinte individual. Portanto, assertiva errada. Em fevereiro de 2016, Valdemar, que era empregado pelo regime seletista, recebia um salário mínimo de sua empregadora. Foi demitido e 30 dias depois condenado à pena de prisão em regime fechado. Ele é casado com Idalina, com quem tem 2 filhos menores. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem, com base nos regramentos previdenciários acerca do auxílio reclusão. Questão número 119. Como Valdemar é segurado de baixa renda da Previdência Social, ele e seus dependentes fazem jus ao recebimento do valor correspondente ao auxílio reclusão, que é um salário mínimo a ser rateado entre eles. O que torna essa assertiva, essa questão errada, é que Valdemar não pode receber o auxílio reclusão. Esse é um benefício devido aos seus dependentes. Assim, ele é rateado entre Idalina e seus filhos, não entre Valdemar e seus dependentes. Portanto, questão errada. Questão número 120. Assim que terminar de cumprir a pena, Valdemar deixará de ser segurado da Previdência Social. Essa questão também está errada. Por quê?
Porque quando o Valdemar deixar de cumprir a pena, ele mantém a qualidade de segurado. Lembram-se do período de graça? Por 12 meses após a saída da prisão. Assim, ele se mantém como segurado por algum tempo ainda, mesmo sem contribuir. Prezados concurseiros e concurseiras, espero que vocês tenham ido bem na prova. Se não forem, não desanimem, continuem estudando. O segredo do concurso público é a persistência. Boa sorte e até uma próxima oportunidade.